E aí, pessoal, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um método infalível para responder questões de matemática no Enem. Com ele, você vai poupar tempo e também ter uma sequência lógica, certo? Vale lembrar que com esse método você vai aprender a organizar melhor a sua linha de raciocínio, tá? O seu rascunho nas questões. Você não vai aprender uma fórmula mágica que vai estar aí acertando todas as questões, não. Com ele, a probabilidade de você acertar a questão é maior, sim, porque você vai ter uma organização melhor, né? Você vai parar para pensar de forma estruturada a questão. Então, isso faz que você poupe tempo, que é essencial, e não fique aí lendo coisas desnecessárias, porque vocês bem sabem que o Enem, as questões são bem contextualizadas, elas podem confundir ou também podem fazer com que você perca bastante tempo em algo que não vai ser útil. Então, com esse método, você aprende, né, a não cair nessas pegadinhas. Então, vamos logo, né, saber o que está por trás dele. E aí a gente consegue resolver essas questões, né, do Enem seguindo 3 passos desse método. E o primeiro deles é analisar o que a questão pede ou necessita. Então, assim, as questões do Enem, lá no finalzinho de todo aquele texto, vai ter uma partezinha que ela vai ser direta ao ponto. Ela vai dizer rapidamente o que ela quer, certo? E aí, com base nisso, você já vai ter uma ideia para seguir no passo 2, que é coletar dados ou informações necessárias. Na medida que você for analisar o que a questão pede, né, no passo 1, você vai saber exatamente o que coletar, o que extrair do texto. Então, perceba algo muito, muito importante. Você não vai deixar de ler o enunciado por completo, mas você vai descartar o que não é necessário. Então, você vai direto ao ponto, certo? E aí, depois de você for direto ao ponto, coletar tudo, você vai para o terceiro passo, que é montar e efetuar os cálculos de fato, né? E isso se for necessário. Porque, lembre-se, o Enem tem muitas pegadinhas, tem muitas trapaças, né? Podemos dizer assim, que fazem que você perca tempo. Então, assim, a partir do momento que você vê o que você quer, às vezes você consegue a resposta até o segundo passo. Tipo assim, chegou no segundo passo, coletou os dados, você já tem a resposta. Você não precisa nem fazer cálculo algum, beleza? Lembrando que isso também é de questão para questão. Então, para que esse método seja eficiente, você vai precisar praticar. Então, é isso o que a gente vai fazer agora. Eu vou mostrar em prática como é que esse método funciona para vocês verem, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos responder essa questão do Enem de 2022. Eu peguei uma bem simples, que é para vocês verem como é que funciona o método. Mas aí, nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo para vocês mais questões do Enem, somente utilizando esse método para vocês ficarem craque, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, analisar o que a questão quer. Nessa parte, o Enem, ele é muito mais direto. Então, assim, pode ir por último parágrafo e o penúltimo, que em um deles vai estar o que ele quer, certo? Eu peguei essa questão bem curtinha, já para vocês verem aqui, ó, que fica até espaçado, né? Tem um espaço aqui maior entre esse parágrafo e é justamente nesse que ele diz diretamente, tá? O que quer. E nesse aqui, vamos ler, o número escrito pelo estudante foi. Perceba que fica muito fora de contexto, né? A gente lê essa parte. Então, perceba aí novamente que a gente não descarta a possibilidade de não ler. Gente, coloque na cabeça de vocês. No Enem é preciso leitura, tá bom? Mas a gente vai fazer uma leitura objetiva. Então, assim, já é outra coisa. Então, vamos lá. O número escrito pelo estudante. Passo 1 já foi. Agora, vamos para o passo 2. Coletar dados ou informações. Eu quero um número que foi escrito pelo estudante. Então, eu vou atrás de um número durante esse enunciado.
Aqui eu vou estar lendo para vocês, tá bom? Mas quando forem resolver mesmo praticando, pulem, tá? Porque, ó, de cara eu já tô vendo um número aqui. 1,35 bilhão. Mas eu vou ler para mostrar para vocês que o resto é desnecessário, tá bom? Vamos lá. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, 1,35 bilhão em bilheteria, o estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia, com todos os seus algarismos. Então percebam aqui que o que eu vou marcar é 1,35 bilhão, porque é um número. Então assim, viu que o resto era só contexto? Eu nem precisava ler. Era só pegar aqui 1,35 bilhão. Então vamos aqui anotar 1,35 bilhão. E aí chegamos no passo 3, montar e efetuar os cálculos. Nesse aqui não precisa montar muita coisa nem efetuar muita coisa, porque é o número escrito. O que a gente vai fazer? Escrever isso aqui por extenso nas casas. Ficou um pouquinho confuso, mas vamos lá. Eu tenho 1,35 bilhão. Perceba aqui que os números, ó, tem bastante zero. E é justamente esse zero que a gente vai atrás do bilhão. Então vamos traduzir isso aqui. Bilhão, a gente sabe que tem 9 zeros. Perfeito? Porque, ó, se eu tenho aqui esse númerozinho, eu tenho 100. Se eu acrescentar mais um zero, eu tenho 1000. Se eu acrescento mais um zero, eu tenho 10.000. Vocês conseguem observar isso aqui? Eu vou acrescentar mais um zero. E eu tenho aqui, ó, 100 mil. Perfeito? 100 mil. Se eu coloco aqui mais 3 zeros, eu tenho aqui milhão, certo? Então aqui eu tenho 100 milhão. Se eu coloco aqui, ó, mais 3 zeros, eu tenho 100 bilhão. Perfeito? Então, bilhão, ele tá aqui, ó, na casa dos 9 zeros. Então, quando eu coloco isso aqui em notação científica, eu tenho 10 elevado à nona potência. Perfeito? Então, vamos colocar aqui, repito, 1,35 e o bilhão, eu acrescento aqui os zeros, né? Só que, perceba a pegadinha. Se eu acrescentar aqui os zeros, 3, 6, 9. Esse resultado não bate com o resultado nenhum daqui. Tá vendo que não tem nenhuma vírgula? Porque essa vírgula tem que ser retirada. E como é que a gente retira? Através da notação científica. Por isso que eu coloquei aqui 10 elevado à nona potência. O que a gente vai fazer? 1,35 vezes, agora sim eu vou destacar, o 10 elevado à nona potência. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa parte de notação científica, a gente pode transferir essa vírgula. Então aqui, ó, vamos fazer essa transferência. Se eu movo para cá, o que acontece? A gente vai diminuir um espaçozinho aqui do expoente. Então aqui, ó, eu vou ficar com 1, 2, 9 menos 2. Perfeito? Então aqui eu tenho 135 vezes 10, 9 menos 2, 7, elevado à sétima potência. Perfeito? Agora sim, eu pego esse número, agora eu distribuo os zeros. Então aqui eu tenho 135 e quantos zeros? Perfeito, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E isso aqui, ó, dá pra gente um númerozinho que tenha 7 zeros. E aí perceba aqui, ó, que eu tenho aqui 3, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 7, 8. Cadê o que tem 7? 3, 6, 7. É a alternativa C? Cuidado, pessoal, não é a alternativa C.
E eu vou explicar para vocês por que não é a alternativa C. Deixa eu apagar aqui, essa não é a correta. Percebam aqui que todas as alternativas têm uma vírgula, não é? Só que essa bendita vírgula não foi colocada aqui na nossa resolução. Por quê? Quando a gente pegou essa parte aqui do 10 elevado à nona potência, a gente desconsiderou os centavos. É isso mesmo. A gente não colocou aqui a nossa vírgula 00. Isso eu fiz de propósito para não confundir vocês e meio que confundir no final, porque o que acontece? Quando a gente tem esse número por extenso, a gente acrescenta aqui os nossos centavos, não é? É justamente o que vai acontecer aqui, ó. A gente tá falando em dinheiro, em real. Então, ele vai ter o acréscimo dos centavos. Então, ele vai ter o vírgula 00 em todas as alternativas. Porém, a gente não sabe que tem 7. O 7 vai ser a partir da vírgula para cá. Então, a alternativa que mais se encaixa é essa aqui, ó. 3, 6, 7. Então, a resposta é a alternativa E. Espero que tenha ficado claro para vocês tanto a resolução e o principal, o uso do método, certo? Deixa aí nos comentários se ficou ainda alguma dúvida. E aí, não se preocupem, esse método é prático, então assim, vão fazendo questões por questões, porque são diferentes as resoluções, mas o passo a passo é idêntico. E esse método é infalível, você ganha bastante tempo. Então, espero que tenham gostado e entendido. Então, até o próximo vídeo.